Fala, meu amigo Pai Forte, Renato Figueiredo aqui, e hoje eu quero falar com você sobre o exercício da rosca direta. Se você faz musculação, com certeza você conhece esse exercício, talvez seja um dos exercícios que você até mais gosta de fazer. Eu mesmo gosto muito de fazer, até pelo pump muscular, né, que ele acaba gerando, daquela hipertrofiada bacana ali no bíceps, e é bem interessante. Mas o que eu quero trazer para você é sobre uma aplicação desse exercício que você deve fazer para que você evite lesões. A rosca direta não é um exercício altamente lesivo, mas se você não tomar cuidado com alguns detalhes, você pode se machucar e aí passar um longo período de tempo aí sem treinar, tá certo? Como eu tenho aqui minhas anotações, para eu não esquecer o que eu quero falar com você, e assim, a primeira coisa é, eu quero contar uma história, tá? Eu tive um histórico meio lesivo com a rosca direta e isso me gerou uma certa inquietação. Bom, é um exercício que todo homem gosta de fazer, né? Todo homem gosta de chegar lá, colocar um peso bacana na rosca direta, se sentir bem. Eu acredito que os exercícios que nós mais gostamos de fazer, supino reto e a rosca direta. São dois exercícios que nós levamos ali em consideração e até brincamos com a pergunta, você coloca quanto no supino reto? Né? Abaixo de 30, nem fala comigo. Na rosca direta, abaixo de 10, nem fala comigo. Claro que tudo isso é uma brincadeira. Se você está iniciando, provavelmente você não coloca ainda 30 quilos no supino reto e nem coloca 10 quilos na rosca direta. Mas você saber como aplicar esse exercício logo no início da sua vida de treinamento de musculação é interessante. E caso você já tenha um histórico também de treinamento, saber como aplicar esse exercício para não se lesionar também é bem interessante. Então, eu fazendo rosca direta, estava em um processo de progressão de carga, eu comecei a sentir uma dor no meu cotovelo, nessa parte interna do cotovelo. Não sei se você já sentiu esse tipo de dor ao aplicar a rosca direta. Se você já sentiu, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a incidência disso entre nós. Mas se você ainda não sentiu, é bacana porque você vai poder evitar a lesão. E aí eu fui pesquisar, né? Pô, o que pode estar sendo isso, tal, essa dor, esse desconforto. E há muito tempo atrás eu tinha feito um curso e um professor, ele trouxe justamente essa questão. Olha, a rosca direta, se você não aplicar corretamente com a barra ideal, você pode acabar gerando um desconforto no seu cotovelo e até ter uma epicondilite, chama-se epicondilite medial, né? Que é uma inflamaçãozinha do epicôndilo, essa parte medial aqui do seu cotovelo. E aí ele falou isso, tal, mas eu não levei tanto em consideração, até porque rosca direta mesmo, a gente acaba, a gente quer fazer com a barra reta ali, né? Aquela barra tradicional, tal, e aí eu não levei muito em consideração. E ele trouxe a observação falando que a barra W, aquela que tem que é um W mesmo, né? Aquela que tem uma curva assim, você pega de maneira mais ajustada, ela seria mais anatômica. E aí, jovem e tal, não tava nem aí, não levei isso em consideração. Eu comecei a sentir dores no meu cotovelo por conta disso, e aí eu fui analisar, será que aquilo ali tem alguma relação realmente? E aí eu fui ver o que a literatura falava sobre isso, e aí eu observei alguns pontos interessantes, que realmente a literatura indica que utilizar a barra W para fazer rosca direta reduz a incidência de uma epicondilite medial. Isso é bem interessante porque, apesar de esse mesmo artigo, eu posso botar aqui na tela, não sei, às vezes eu não quero prometer que eu vou colocar artigo científico aqui, porque isso já me dá um pouco mais de trabalho, de pegar, dar print e tal, mas sempre que eu puder eu vou colocar, tá? Então, assim, se eu conseguir, eu pego e coloco aqui. Eu estava vendo um artigo científico e esse artigo, bem interessante, ele mostrou que você fazer rosca direta com a barra reta, você tem uma maior ativação do seu bíceps. Porém, você aumenta também a incidência de desenvolver uma epicondilite medial. Foi bem interessante porque ele avaliou a ativação do bíceps dentro de uma rosca direta com a barra reta. Ele analisou também a rosca martelo e com a barra W. Realmente, a barra reta, você tem uma maior ativação do bíceps por conta da supinação que você coloca no seu braço. Eu não tenho nenhuma coisa aqui que eu possa simular uma barra,
Mas assim, o que acontece? A rosca direta é um exercício que você faz flexão de cotovelo, certo? Então o seu bíceps, ele é o músculo responsável em fazer a flexão de cotovelo. E quando você utiliza a barra reta, você além da flexão de cotovelo, você faz uma supinação. Supinação é você... Pronação seria isso aqui é supinação, tá? A barra W, você não promove essa supinação tão acentuada do seu bíceps. A barra W você vai manter a sua mão mais ou menos aqui nessa direção, né? Então, essa supinação, teoricamente, ela aumenta a ativação do seu bíceps. Porém, quando você está na barra e você provoca essa supinação, esse movimento aqui, ele faz com que o seu cotovelo, essa parte medial, o epicôndilo medial, ele fique mais suscetível a ter uma lesão, justamente por você forçar mais essa supinação. Então, analisando a literatura, eu pude perceber que se eu quisesse ter uma maior ativação de bíceps, trabalhar mais o bíceps, eu teria que utilizar a barra reta. Nem sempre, claro, nem sempre a maior ativação quer dizer maior trabalho, tá? Mas se eu quisesse acionar mais o meu bíceps dentro da rosca direta, eu deveria utilizar a barra reta. Mas se eu quisesse evitar lesões e mesmo assim continuar tendo uma boa ativação do bíceps, eu deveria preferir a barra W. Então, aí nós temos que colocar na balança. O que é que eu quero mais? Eu quero ter uma maior ativação do meu bíceps e estar mais sensível a uma lesão, ou eu prefiro continuar tendo uma ativação do bíceps, mas evitar essa lesão. É como eu sempre digo, o processo de ganho de massa muscular e de emagrecimento, ele é algo que deve ser pensado a longo prazo. Ele não deve ser pensado de maneira aguda, até porque um resultado de maneira aguda ele não se sustenta, né? Então, você tem que pensar no seu ganho de massa muscular a longo prazo. Se nós pensarmos a longo prazo, nós devemos escolher, então, exercícios que reduzam o risco de se lesionar. Então, por isso que eu decidi mudar. Falei, pô, não vou continuar fazendo com a barra reta, isso tem provocado dores, desconforto no meu cotovelo, e eu vou começar a fazer agora com a barra W. Cara, foi impressionante. Rapidamente, não foi coisa de 1 mês, 2 meses, né? Mas, assim, a melhora foi absurda. Eu comecei a sentir melhoras e hoje eu não sinto mais o desconforto que eu sentia no meu cotovelo ao realizar a rosca direta. Claro, não é agora que eu realizo sem dor, até porque a carga que eu coloco é uma carga um pouco mais elevada e ainda tem ali aquela dor residual, né, da rosca direta com a barra reta. Mas hoje já não me impede mais de fazer, coisa que anteriormente me impedia. Eu ficava impedido de fazer rosca direta por conta dessa dor. Até carregar minha filha também. Pô, isso começou a gerar muito desconforto para carregar minha filha e tal. E é o que eu falo aqui, né? Nós treinamos para ficar forte, para poder cuidar de nossa família. Então, a partir do momento que o exercício estava provocando uma lesão em mim, que me impedia até de carregar minha filha, eu carregava, mas sentindo dor, eu carregava um pouco e já largava logo e tal. Eu tenho que rever esse tipo de coisa. Então, o meu conselho para você é que você, quando você for realizar a rosca direta, evite utilizar a barra reta. Prefira utilizar a barra W. Por mais que não seja tão tradicional, né, a rosca direta com a barra W, apesar de que hoje eu acho que tem crescido muito mais esse entendimento e as pessoas têm aplicado mais com a barra W, é interessante que você leve isso em consideração. Aqui eu botei duas dicas aqui para eu te dar em relação a isso. Que a primeira eu já dei. Utilize a barra W sempre, tá? Então, assim, evite utilizar a barra reta, a não ser, pô, não tem jeito, eu preciso utilizar a barra reta porque a barra W está ocupada e eu tenho um tempo escasso. Tudo bem, aí você utiliza a barra reta, mas prefira sempre utilizar a barra W. E a outra coisa é, ajuste a sua carga corretamente. Não fique com aquele desejo absurdo de aumentar seu peso na rosca direta e comprometa a sua execução. O ideal é que você execute esse exercício com a máxima amplitude, fazendo extensão total do cotovelo e flexão também do cotovelo. Existem variações onde nós podemos trabalhar determinados ângulos a depender do objetivo, mas não vem ao caso agora, tá? E existem também protocolos de treinamento onde nós levamos a uma exaustão total e acabamos utilizando ali método de repetição roubada, né? Auxílio de um parceiro para executar. Mas se você é iniciante ou intermediário, você simplesmente prevenir lesão
trabalhar com a carga bacana, onde você consegue ter uma amplitude boa de movimento e utilizar alguns protocolos que não force tanta articulação, cara, isso já vai ser bom demais. Você poderá ter um ótimo resultado em relação ao seu aumento de massa muscular e você também vai conseguir se manter durante um longo período treinando, evitando lesão. Esse é o tipo de coisa que eu sempre tenho aplicado aqui, tanto no meu treinamento quanto na dos pais de família que treinam conosco. Inclusive, se você quiser conhecer como funciona um dos nossos acompanhamentos, você pode clicar aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link, você pode clicar, você preenche o formulário, minha equipe entra em contato com você para entender melhor um pouco dos seus objetivos e entender se nós realmente podemos te ajudar, tá legal? Você preenche esse formulário e minha equipe entra em contato com você, ou eu mesmo posso entrar em contato com você, tá legal? Então, essa é a dica que eu tenho para te dar a respeito do exercício com a rosca direta para você evitar lesão e conseguir o bíceps ali mais forte e mais definido que você tanto almeja, tá certo? Não deixa também de deixar seu comentário aqui abaixo se essa dica foi legal para você, foi interessante, se você já sentiu alguma dor no cotovelo ao realizar a rosca direta. Coloca aí nos comentários o que é que você achou, se você tem alguma dúvida. Dá uma curtida também aqui no vídeo, se você achou que foi bacana, dá uma curtida. E também aciona o sino, me segue não, né? Como é que fala? Se inscreve aqui no canal. E se fizer sentido, compartilha também esse vídeo com alguém, tá legal? Um grande abraço, nos vemos em breve e vamos continuar aí na nossa missão de ficarmos cada vez mais fortes e saudáveis para cuidar de nossas famílias.